Salve Maria Santíssima. Um pouco o que São João da Cruz fala aos pregadores. Aqui só algumas pontuações. Pontuar algumas coisas. Quando nós vamos nos preparar para esse ministério, né, devemos saber que é uma eleição de Deus. Nós não podemos achar que nós nos auto-elegemos pregadores da palavra, né? Claro que todo mundo pode evangelizar e pregar a palavra, mas o ministério de pregação, por mais que a pessoa tenha um desejo, nem todos são chamados a esse ministério. É preciso ficar claro isso, né? Não é que a pessoa não possa dar uma pregação. Pode, todos podem. Mas o ministério de pregação é algo mais específico. É algo que, de fato, a pessoa tem que se identificar e ter uma vida de profundo amor a Deus e aos estudos, né? Não estão separados, não são coisas que se contradigam, a não ser que haja um desequilíbrio, né? A pessoa queira rezar sem parar ou estudar sem parar, uma em detrimento do outro, ou seja, uma impedindo a outra coisa. Aí já não seria uma oração verdadeira e nem seria um estudo verdadeiro. Vamos lá o que São João da Cruz fala. Há uma segunda espécie de bens distintos, agradáveis, nos quais a vontade pode achar gozo inútil. São os que provocam ou persuadem a servir o Senhor. E por isso os chamamos provocativos. Referimos-nos aos pregadores. Podemos considerá-los sob duplo aspecto, isto é, no que diz respeito aos mesmos pregadores e no que se relaciona com os ouvintes. Há uns e outros, há muito que advertir, indicando-lhes o modo de orientar para Deus o gozo da vontade nos sermões. Em primeiro lugar, se o pregador quer ser útil ao povo e não se expor ao perigo de vaidosa complacência em si mesmo, é bom lembrar-lhe que a pregação é um exercício mais espiritual que vocal. Sem nenhuma dúvida, a palavra exterior é o meio indispensável. Todavia, a sua força e eficácia dependem inteiramente do espírito interior. Por sublime que seja a retórica e a doutrina daquele que prega, por elevado que seja o estilo com o qual apresenta os seus pensamentos, o fruto será proporcional, ordinariamente, ao espírito que o anima. Embora a palavra de Deus seja em si mesma eficaz, e Davi pôde dizer que o Senhor emite sua voz, voz poderosa, Salmo 67, versículo 34. Todavia, o fogo também tem a virtude de queimar, e, no entanto, não inflama um objeto a qual falte a disposição necessária. Ora, para assegurar os frutos da doutrina ou da palavra de Deus, duas disposições são requeridas, uma no pregador e outra no ouvinte. Habitualmente, o resultado do sermão depende da disposição do que prega. Diz, com razão, tal mestre e tal discípulo. Lemos nos Atos dos Apóstolos que os 7 filhos daquele príncipe dos sacerdotes, dos judeus, tinham o costume de esconjurar os demônios, com a mesma forma de que se servia São Paulo. Um desses malignos espíritos se pôs em furor contra eles e gritou-lhes: Eu conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E apoderando-se deles, arrancou-lhes as roupas e os deixou feridos. Atos 19, versículo 15. Assim aconteceu porque esses homens não possuíam as disposições necessárias para semelhante missão, e não porque Cristo proibisse que os demônios fossem expulsos em seu nome. Uma vez, os apóstolos, vendo um homem que não pertencia ao número dos discípulos expulsar o demônio em nome de Cristo, quiseram opor-se a ele. Logo o Senhor os repreendeu, dizendo: Não estoveis, ou não o proibais, porque não existe ninguém que, tendo em meu nome feito um milagre, possa no mesmo instante se pôr a falar mal de mim. Marcos 9, 38. Deus tem ojeriza dos que, ensinando a sua lei, não a guardam, e pregando o bem, não o praticam. A esse respeito, São Paulo exclama: Tu, pois, que a outro ensinas, não te ensinas a ti mesmo?
Tu que pregas que se não deve furtar, furtas? Romanos 2:21. E o Espírito Santo, pela voz de Davi, diz ao pecador: porque falas tu dos meus mandamentos, e tomas o meu testamento na tua boca? Posto que tu tens aborrecido a disciplina, e postergastes as minhas palavras. Salmo 49, versículo 16 e 17. Faz-nos compreender, por aí, que o Senhor recusará a tais homens o espírito necessário para produzir fruto nas almas. Ordinariamente, estamos vendo, quanto mais a vida do pregador é santa e perfeita, mais a sua palavra é fecunda, produzindo maior fruto nos ouvintes, mesmo sendo vulgar o seu estilo, diminuta a sua retórica e comum a sua doutrina, porque do Espírito vivo se lhe comunica o calor. E o outro, de vida imperfeita, pouco proveito fará nas almas, não obstante a sublimidade do estilo e a elevação da doutrina. Certamente o bom estilo e o modo de pregar, a doutrina elevada, são de natureza a impressionar os ouvintes, produzindo ótimos resultados. Quando tudo isto vem acompanhado de bom espírito. Mas sem esse espírito interior, embora possam ter certo gozo, ou seja, ficarem admirados, né? Vai dar um prazer na inteligência da pessoa, em ouvir aquilo no intelecto, vai dar um certo prazer ao ouvir alguém que fala bem sobre algum assunto. Mas os frutos não serão os mesmos de algum pregador que vive ou procura ver aquilo que prega e também que deseja a glória de Deus, né? Não a glória para si. A vontade receberá pouco ou mesmo nada desses sermões. Ou seja, a vontade da pessoa continuará, do ouvinte, né, continuará fraca, frágil. E com a boa pregação, a vontade do ouvinte vai sendo fortalecida, né? E assim costuma permanecer frouxa e remissa para agir, como estava antes, apesar das mais belas palavras maravilhosamente ditas pelo orador. Não servem essas frases senão para encantar os ouvidos, como um concerto musical, ou o som harmonioso dos sinos. Mas o espírito, como digo, não sai dos seus limites mais do que antes, porque não tem a voz do pregador, virtude para ressuscitar o morto, tirando de sua sepultura. Ou seja, vai dar ânimo ao ouvido, vai fascinar a mente da pessoa, mas não vai tirar ela de uma vida medíocre. O ouvinte vai continuar tendo uma vida espiritual medíocre. Só uma vida curiosa acerca das coisas espirituais. Até concorda, até aceita, mas não vai ter aquela vitalidade para viver. Pouco importa ouvir uma música soar melhor que outra, se me não move mais que a primeira a praticar obras. Porque, embora tenha dito maravilhas, logo se esquecem, pois não pegarão fogo à vontade. Porque, além de não produzirem de si mesmo muito fruto, aquela pressa que o sentimento faz no gosto de tal doutrina, impede que passe ao espírito, ficando-se só na estima do modo e dos acidentes com que é dita, ou seja, a parte secundária, né? Não na essência da pregação, mas só na beleza da pregação. Louvando o pregador nisto e naquilo, ou seja, um santo falava o seguinte: aqueles que me elogiam são os meus flageladores. Então, a gente pode elogiar alguém? Pode, não é pecado, não faz mal. Mas dependendo de como você elogia e como o pregador ou o músico, ou alguém que serve a Deus recebe, isso vai ser um flagelo para ele. Mais do que um entusiasmo, vai atrapalhar muito a vida espiritual dele. Continuando. E seguindo por esse motivo, mais do que pela emenda que daí se tira. Ou seja, vai seguindo o pregador pelas conveniências, né? Porque achou a retórica dele boa. São Paulo dá muito bem a entender essa doutrina aos coríntios, dizendo: eu, irmãos, quando vim ter convosco, não vim pregando a Cristo com sublimidade de doutrina e de sabedoria. E as minhas palavras e a minha pregação não eram em retórica de humana sabedoria, mas na manifestação do Espírito e da verdade.
Porque, embora a intenção do apóstolo e a minha não seja condenar o bom estilo e a retórica e o bom termo, pois muito importa a um pregador, como aliás a todos os negócios, porque o bom termo e estilo, até as coisas caídas e estragadas, levanta e retifica, assim como o mau termo, as boas estraga e perde. Ou seja, não é que São João da Cruz está condenando que a pessoa saiba muito de doutrina. Ele sabia muito. Ele usava muito aquilo que Santo Tomás de Aquino ensinou, os outros doutores da igreja. Ele também é doutor da igreja, né? Então ele não reprovava isso, mas ele reprovava se isso tivesse vazio de sentido. Se não fosse o Espírito Santo que movesse isso de forma concreta. Se a pessoa estivesse cheia de más intenções, cheia de vícios, com a má vida e pregando bem. Somente puramente com aquilo que aprendeu, decorou, né? No sentido mais pobre da palavra. Que decorar quer dizer guardar no coração, né? De coração. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, começando esse grupo de pregadores, é não querer multidões. Deus nos chama ao discipulado. Você percebe que as multidões, elas ora estão perto de Jesus, ora estão longe. Depois, Jesus entra nessa multidão e escolhe os 72 discípulos. E vai aproximando mais, e dando a missão. Depois ele chama os apóstolos, que são 12 entre os 72. Depois ele tem os seus amigos, embora os outros sejam amigos, mas os seus prediletos. Pedro, Tiago e João. E entre esses três, o discípulo amado. Percebam que o caminho vai se estreitando. Também, à medida que a gente vai conhecendo a Deus, o caminho de pregação, a nossa vida deve ser uma profecia. Nós não podemos ser apenas uma radiadora, como falava no tempo antigo, ou um microfone de Deus. Não. Nós precisamos ser um evangelho vivo. Uma outra coisa como pregador que a gente deve ter um cuidado é com a sola escritura. Nós devemos querer conhecer a Bíblia, sim. Mas não só a Bíblia. Um pregador deve conhecer a Bíblia, a tradição e o magistério. E são fontes inesgotáveis, tanto a Bíblia, tanto a Sagrada Tradição, como o magistério da igreja. São inúmeros documentos que na nossa vida toda nós não leríamos, né? A Sagrada Tradição são tantos escritos dos Santos Padres que se a gente vivesse 2000 anos, a gente não daria conta de ler tudo. Mesmo vivendo só para ler nesses 2000 anos. Se nós olharmos também a Bíblia, é de uma profundidade e é um oceano muito maior do que o oceano material, né? É um oceano, de fato, inesgotável também. Então, você percebe, a gente pode perceber que essas três fontes sempre tem o que aprender mais. Ou seja, eu tenho que começar a ler a Bíblia conforme a igreja ensina. Eu tenho que começar a olhar para a tradição e ter uma interpretação segura das coisas como a igreja ensina. Então, esses três vão se complementando. É o tripé. Então, o pregador deve estar muito ligado às três coisas. Ele não pode se fixar somente em uma. Porque, às vezes, na ânsia de combater os protestantes, ou os testemunhos de Jeová, os mormons, ou os espíritas, a gente corre o perigo de estar de uma forma diferente, disfarçada, na sola escritura, ou no livre exame. É o que eu acho, é o que alguém acha. Não, de fato é o que a igreja ensina. E quando a gente fala o que a igreja ensina, deve ser esclarecido. É o que os documentos da igreja ensinam, é o que os santos padres ensinam, é o que os santos ensinam, é o que os primeiros cristãos ensinavam. É neste sentido, né? Então, esse vai ser o caminho do grupo. Não vai ser um estudo só da Bíblia, vai ser esses paralelos, né? Para a gente começar a ter esse coração, não só começar, a gente já começou, né? Todos nós, eu creio. Mas, de fato, crescer nesse coração e nessa mente, nesse ser católico, cada vez mais. Amém.